Alexandre da Medisan e as notícias do dia. Nesse vídeo eu vou trazer a fala do deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, num evento sobre a democracia, os 40 anos de redemocratização, com a presença de Barroso, presidente do STF, José Sarney, entre outros, da velha política. Ele fala cada aberração e disse, que no Brasil não existe presos políticos, nem exilados, e que não tem ninguém sendo perseguido e censurado. E tudo aconteceu por causa de um jantar de ontem, na terça-feira de 18, na casa de Alexandre de Moraes, reunindo todos esses que estiveram na Câmara hoje, comemorando esses 40 anos, e eles estavam lá tramando o que queriam fazer a partir do exílio de Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos. Vamos entender isso aqui. Essa fala, que a Ana Paula Henkel colocou, ele diz o seguinte: não tivemos vozes caladas à força durante esses 40 anos passados, até agora, porque o Brasil vive uma democracia. Não temos presos e nem exilados políticos no Brasil, diz o deputado Hugo Mota. Aí a Ana Paula colocou: temos uma juíza, jornalistas e agora deputados exilados no exterior. Esperar o que de um deputado que votou a favor da manutenção da prisão ilegal de Daniel Silveira? Então eles foram ontem, dia 18, hoje é dia 19, num jantar na casa de Alexandre de Moraes, após o exílio do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que largou o seu mandato aqui no Brasil para ficar exilado lá. E agora eles se reuniram ontem à noite, combinaram toda essa democracia na Câmara dos Deputados, nessa comemoração, os da velha política, e mandaram o Hugo Mota, como um papagaio de pirata, fazer esse tipo de narrativa, de discurso. Então nós sabemos que nós estamos vivendo numa democracia relativa. Como é que não existe pessoas exiladas, presos políticos no Brasil? Nós estamos vivendo as mil maravilhas da democracia. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Então, esse jantar de ontem tem tudo a ver na fala, nesse discurso de Hugo Mota no dia de hoje. Esse jantar que aconteceu na casa de Alexandre de Moraes ontem à noite, após o exílio de Eduardo Bolsonaro, olha só quem compareceu. Olha só, dá uma olhada. O evento aconteceu no apartamento de Moraes, em Brasília, e contou com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio. Geraldo Alckmin estava lá, que se diz da direita, mas é uma conversa fiada, ele é da esquerda, se diz do centro, não existe centro, ou é esquerda ou é direita. E dos presidentes da Câmara, Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, todos eles juntinhos, tudo carta marcada. Também passaram pelo jantar a PGR, Paulo Gonet, também é outro, que faz parte desse conjunto, desse consórcio, e outros 7 dos 11 ministros do STF. Luiz Barroso, presidente, Gilmar Mendes, não podia faltar, Fachin, Nunes Marques, que eu sempre falo aqui nos programas, que Nunes Marques tem mais um pezinho na esquerda do que na direita, Luiz Fux e Flávio Dino. Foram esses os nomes no jantar de ontem e o discurso do Mota hoje na Câmara dos Deputados em comemoração aos 40 anos de uma democracia relativa. Você vai esperar o quê? Então, aconteceu o exílio de Eduardo Bolsonaro ontem pela manhã, eles foram jantar, hoje ele faz esse discurso mentiroso no Congresso Nacional. E eles continuam dobrando a aposta, porque estava marcado hoje, e já aconteceu, dia 19 de março, no plenário do STF, uma sessão que o presidente Barroso ia presidir para decidir o impedimento de Moraes, Dino, Zanin, sobre o caso do golpe, do golpe do Bolsonaro e do general Braga Neto, entre os outros que estão enrolados. Porque as defesas de Bolsonaro e do general Braga Neto estavam querendo impedir Moraes, Dino e Zanin de participar da trama golpista. Mas o que foi decidido na data de hoje é que eles estão livres, leves e soltos para julgar o caso Bolsonaro e os outros 33 integrantes. Entendeu? Então, continua dobrando a aposta
E não há, no entanto, expectativa de que os pedidos das defesas dos envolvidos sejam aceitos, porque o Barroso descartou toda essa possibilidade. E ainda tem mais. Hoje, no Congresso Nacional, Hugo Mota, novamente presidente da Câmara, acaba de anunciar qual partido ficará com cada comissão. Então você adivinha qual partido que levou mais pastas nessa distribuição, feita respeitando o tamanho de cada bancada. Dizem aí por aí, os da direita, né, todos aí, que o PT quase não tem mais volume, não tem mais espaço no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Mas isso é só mentira. Também está sendo ventilado. Porque o PT pegou a maioria das pastas. Olha aqui, o PT pegou a cultura, que eles adoram a cultura, para perverter as crianças, os jovens, as pessoas, os cidadãos brasileiros. PT pegou os direitos humanos, União Brasil pegou a educação, o PT pegou também desenvolvimento econômico, os republicanos pegaram, o PT pegou outra pasta aqui muito importante, quer ver? Fiscalização e controle, finanças e tributação. Eles pegaram a maioria das pastas. Tudo aqui só dá PT, 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 PT. E o PL ficou com as relações exteriores, com aquele deputado federal Felipe Barros, na ausência do Eduardo Bolsonaro, que está exilado. Pegou a saúde e alguns outros poucos. Mas a maior parte é do PT, PSD, MDB, PCdoB, PDT, entendeu? Todos eles, o trabalho ficou com o PDT e um espaço pequeno, né, que é a maior bancada que eu fico sabendo, que eu estou sabendo, é do PL. São os deputados da oposição, da direita, né? Mas eles ficaram com poucas, né? Poucas pastas, enquanto que o PT continua dominando. Então é isso aí, por isso que o Brasil está desse jeito. Então esse jantar na casa de Alexandre de Moraes foi para programar, fazer novas programações para o que vem por aí, sobre o exílio de Eduardo Bolsonaro, sobre o pacote das sanções de Donald Trump, que está quase saindo do forno, e também para distribuir, né, essas comissões, essas pastas para os da esquerda. Para isso só. Nos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Nos últimos 40 anos, não vivemos... Que foi tudo armado, é um consórcio. E a independência dos poderes? Não existe. Eles estavam no jantar na casa de Alexandre de Moraes. O poder judiciário, juntamente com o poder executivo e o poder legislativo, todos eles juntos. Aí diz que existe parcialidade, né, imparcialidade no julgamento do caso Bolsonaro. Eles todos são amiguinhos, entendeu? Então como é que um juiz dá um jantar para receber presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, entre outros políticos, autoridades? Existe independência dos poderes ou eles estão todos juntinhos e abraçados, né? E vão martelando nos opositores, prendendo, exilando as pessoas de outros países e cometendo a censura no Brasil. E já está tudo pronto, uma narrativa, um discurso mentiroso que ele vem colocando para que a imprensa militante da Rede Globo e Companhia Limitada, da Record, da SBT, venham ficar martelando na cabeça dos brasileiros desavisados para fazer tipo uma espécie de uma lavagem cerebral nas pessoas. E é o que... Onde não exista a plena participação da oposição. Se forem umas eleições onde você tira o líder das pesquisas, né, o favorito para ganhar a eleição, se você leva ele, né, a julgamento, a toque de caixa, né, sem direito à ampla defesa, onde os advogados dele não tiveram acesso completo a todos os dados da investigação, dentre outras irregularidades ocorridas dentro desse processo, não dá para dizer que isso é democracia. Eu consigo prever aqui para vocês, né? Espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever aqui perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira e aí colocaria o Brasil, sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo. Os Estados Unidos, né, por vezes, quando ele aplica essas sanções, ele no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Espero que isso não ocorra.
não há democracia, onde não exista a plena... Está dizendo que se o Brasil não fizer a coisa certa nessas eleições de 2026, os Estados Unidos não vai reconhecer, né, as eleições. Porque o Bolsonaro não está tendo oportunidade de conhecer o processo, os advogados não estão tendo acesso aos autos, as testemunhas não estão podendo testemunhar de acordo com a Constituição. É uma série de censura que tem acontecido e mentiras, né? Provas que não existem, um processo, uma denúncia totalmente fantasioso. E aí as eleições não vão valer para os Estados Unidos. E o Trump já está com isso em mente, porque o Eduardo Bolsonaro, ele é amigo lá chegado de Elon Musk e de Trump. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de deixar aquele like.